Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente aqui reunidos para mais um estudo do O Livro dos Médiuns. Estudo este realizado no grupo EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Que rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, e seja conosco durante esses momentos de estudo. Hoje será o estudo de número 10 e o objeto do nosso estudo é os itens 237 a 261. Faremos a leitura das questões e depois trazemos os conceitos e as informações extraídos dos pontos indicados. Então, as questões para debate o que é obsessão e quais as suas principais variedades? Quais as características que nos permitem reconhecer a obsessão? Quais são as causas da obsessão? Quais os meios de combater a obsessão? Por que o passe magnético é necessário no tratamento dos obsidiados? Levada a um determinado grau, a subjugação pode ter como resultado a loucura? Que fator mais dificulta a libertação do obsediado? Na moralização dos espíritos maus, qual pode ser a influência dos encarnados? Qual é, depois da obsessão, a maior dificuldade do espiritismo prático? E quando a comprovação da identidade dos espíritos se torna mais fácil? Então, essas são as questões, são todas questões envolvendo a questão da obsessão, pois esses itens tratam especificamente sobre este tema, e faremos agora a leitura dos conceitos extraídos desses itens. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso que se coloque na primeira linha a obsessão. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e seus propósitos de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Então, isso é a obsessão simples. Então, o médium sabe muito bem quando se acha presa de um espírito. Agora vamos ler sobre a fascinação, pois a fascinação tem consequências muito mais graves, pois é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não crê que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Olha como é muito mais complicado a questão da fascinação, no sentido da obsessão. Pois o médium fascinado, ele sente que o espírito, pois o espírito lhe inspira a confiança cega. E nós temos também a questão de que Kardec direcionou todo o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns para a obsessão exercida sobre os médiuns. A obsessão, porém, pode atingir indivíduo, qualquer outro indivíduo, seja ou não médium ostensivo. Mas nós temos que entender que esse capítulo 23 foi dedicado exclusivamente para a obsessão
dos médiuns. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir de seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo que não pode ser moral ou corporal. Na subjugação moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. Na corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação, mas essa última palavra exprime melhor a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Além de ser um dos maiores escolhos da mediunidade, a obsessão é também um dos mais frequentes. Por isso, não serão demais todos os esforços para combatê-la, porque constitui um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Ora, sendo sempre efeito de um constrangimento, e como este não pode jamais ser exercido por um bom espírito, toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece qualquer confiança. Diante de tal perigo, não se torna perigoso ser médium? Kardec responde: o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa pretensão de certos médiuns de se julgarem levianamente instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Além disso, mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrivinhadores, razão por que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e que podem fascinar. São quase sempre verbosos e muito prolixos. Os espíritos superiores são sóbrios de palavras e dizem muita coisa em poucas frases. Somente a obsessão, propriamente dita, quando o espírito se impõe ao médium e afasta intencionalmente os outros, o que jamais pode ser obra de um bom espírito. Geralmente, esse que se apodera do médium para dominá-lo não suporta o exame crítico de suas comunicações. E quando vê que elas não são aceitas, inspira ao médium o pensamento de isolar-se. Todo médium que se milindra com as críticas das comunicações que recebe, faz-se eco do espírito que o domina. E nós temos também que este último livro, Kardec modificou esse pensamento, reabilitando a questão da obsessão, reabilitando o vocábulo possessão e seu uso. Então, ele fala a questão da fascinação e a subjugação. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Kardec refere-se ao caso das irmãs, que eram atormentadas por um espírito malfazejo. A brecha aberta à influência espiritual era a maledicência, pois elas gostavam muito de maldizer do próximo,
e o espírito se desforrava delas, visto que fora, em vida, um burro de carga naquela casa. Os ensinamentos que ressaltam do caso é as imperfeições morais dão aso à ação dos obsessores, e o mais seguro meio de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, a partir do momento em que nós estamos em um trabalho mediúnico, nós precisamos entender que as imperfeições morais dão aso à ação dos obsessores. E o mais seguro meio de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. E a prática do bem é a nossa transformação moral. É preciso não se atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possa experimentar, as quais não raro decorrem da incúria ou da imprevidência. Kardec cita o caso do agricultor que durante 12 anos sofreu toda sorte de infelicidades relativamente ao seu gado. As novenas, as missas e os exorcismos que mandou fazer em nada o beneficiaram. Havendo ele recorrido a Kardec, o codificador obteve dos espíritas a seguinte explicação: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de seus currais, que estão infectados, e nele não os repara, porque custa dinheiro. Respondendo a Kardec acerca das pessoas de muito mérito e de moralidade irrepreensível, incapazes mesmo assim de se comunicar com os bons espíritos, estes disseram: é uma provação. Ademais, quem te diz que eles não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com os mostrarem a obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. A obsessão não é um sinal de indignidade, mas um obstáculo que pode opor-se a certas comunicações. Aplicar-se em remover este obstáculo que está nele é o que deve fazer o obsediado. Sem esse esforço, suas preces, suas súplicas nada farão. Em certos casos, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos pode ser uma verdadeira punição, assim como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que devemos esforçar-nos por merecer. E não se pode impedir que ocorram as manifestações espíritas espontâneas, porque não podemos suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam sua influência oculta. Aliás, seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque indivíduos imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Em muitos casos, a identidade absoluta dos espíritos que se comunicam não passa de questão secundária e sem importância real. A entidade dos espíritos de personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. E se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, mas diz trivialidades e puerilidades, é claro que não pode ser Fenelon. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, é que este não se furtaria a subscrever. Há toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. A identidade real, neste caso, é, no entanto, uma questão acessória, porquanto, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome
sob o qual agira. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso conservam menos as suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Se considerarmos o número de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas da evolução, e se o compararmos ao número tão irrestrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores, que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Isto é, nomes que os identifiquem. Como precisamos de nomes para fixar nossas ideias? Podem eles tomar, então, o de uma personalidade desconhecida, cuja natureza seja mais identificada com a deles. E isso também ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja ele o espírito dessa personagem. Contudo, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez o enviado seu. A questão do nome é, pois, secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que o ocupa, o espírito na escala espírita. O caso muda, porém, de figura quando o espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitado, para que as suas palavras mereçam crédito. E esse caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. E graças a esse nomes de empréstimo, sobretudo com o auxílio da fascinação, que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceita as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam um todo coletivo, cujas individualidades não são, com raras exceções, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos importa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, se esse ensino é bom, pouco importa que o espírito se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado por sua qualidade e não por suas insígnias. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos cientificar-nos de que o espírito que se comunica é realmente quem assim se denomina. O meio empregado, às vezes com êxito, para se identificar um espírito que se comunica, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o espírito que usa o nome usurpado recue diante do sacrilégio. Há, no entanto, espíritos nada escrupulosos que juram tudo o que lhes pedir. Pode-se incluir entre as provas de identidade
à semelhança da caligrafia e da assinatura. Contudo, além de que não é dado a todos os médios obter este resultado, isso não constitui uma garantia bastante, pois há falsários no mundo dos espíritos, como há neste. A presunção de identidade só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanham. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Pode-se objetar que um espírito consegue imitar uma assinatura, conseguirá perfeitamente imitar a linguagem. Isto é exato. Temos visto alguns tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torta e à direita essas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, o ditado, em seu conjunto, perscrutando o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas, seria preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Este não. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber. Jamais o vício imitará a verdadeira virtude. E em qualquer ponto aparecerá sempre a pontinha da orelha. E é aí, então, que o médium e o experimentador precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade na impostura. Os espíritos perversos são capazes de todo os ardis. Assim, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos neste momento de aprendizado. Que Jesus seja sempre conosco.